Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Espero que você tenha uma ótima noite. Gostaria de deixar um estudo muito interessante. Levarei poucos minutos para te ensinar. O título desse estudo é O Valor do Conselho de um Pastor e de um Ancião. Gostaria que você lesse comigo em Êxodo, capítulo 32 somente. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, acercou-se então de Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, somente até aqui. Em toda a sua jornada pelo deserto, o povo de Israel necessitava de um mediador para ouvir a sua palavra. O povo de Israel necessitava de um mediador para ouvir a palavra de Deus, pois eles não suportavam ouvir a voz de Deus pelo medo e pelo pecado. Vocês lembram aquela passagem quando eles retrucavam com Moisés, que só Moisés poderia ouvir a voz de Deus, e Moisés combinou com eles para que eles subissem até o monte para ouvir a voz de Deus. Eles não suportaram o barulho, o tremor, e eles tiveram medo. Então, eles precisavam de um mediador, eles precisavam de Moisés, para que Moisés ouvisse a voz de Deus e transmitisse para eles. Então, certa vez, Moisés sobe ao monte e fica 40 dias e 40 noites no Monte Horebe. E o povo, acreditando que Moisés já tinha morrido, estavam sem rumo, porque Arão, sendo sumo sacerdote, não tinha o mesmo conhecimento de Moisés com Deus. Então, como está no texto que nós acabamos de ler, eles precisavam de outro mediador. Diz assim, levanta-te e fazes deuses que vão à nossa frente. Eles precisavam de alguém que iria à frente deles, porque eles não eram corajosos. Eles precisavam de ouvir a voz de Deus, mas eles precisavam também de um mediador para ouvir a voz de Deus e falar para eles. Então eles tiveram a ideia de construir o bezerro de ouro. E olha que interessante, após esse episódio do bezerro de ouro, Deus manda Moisés dar a planta a Moisés do tabernáculo, porque Deus viu a necessidade do povo de saber. O povo ficava perdido onde estava Deus. Então, com o tabernáculo, o povo sabia onde estava Deus. Antes de Deus dar a Torá, dar os mandamentos para o povo, os patriarcas, eles serviam a Deus de acordo com a sua razão e a sua inteligência. Eles não tinham os mandamentos de Deus, então eles agiam com a razão e com a sua inteligência. Então, após o conhecimento da Torá, o judeu teve que se submeter à sua razão e aos mandamentos da Torá e anular perante ela. Então, depois que eles receberam a Torá, eles não poderiam mais agir com a sua razão e com a lógica. Eles tinham que ser obedientes à palavra de Deus. E isso é muito importante em nossa vida. Muitas das vezes, quando nós não temos o conhecimento da palavra de Deus, nós agimos conforme a nossa inteligência, conforme a nossa lógica, conforme nós queremos agir. Mas quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós pegamos ela, lemos, e Deus esclarece a nossa mente para que nós possamos tomar atitudes cabíveis conforme a sua palavra. Então, após esse conhecimento da Torá, eles começaram a pedir conselho aos anciãos e aos rabinos, porque os anciãos e os rabinos meditavam demais na palavra de Deus. Então, esses rabinos e anciãos, eles tinham conhecimento da Torá para passar para o povo. Olha que interessante. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio foi de Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, ainda que eles tivessem o intuito de fazer a vontade de Deus, fazendo o sacrifício, eles estavam embriagados e deveriam consultar primeiro os seus mestres, que era Arão, sumo sacerdote, e Moisés. Eles tomaram por si próprios a vontade de fazer o sacrifício e foram lá, embriagados e sem a vontade dos seus mestres.
Eles não tinham que fazer aquilo ali. Vocês podem observar, irmãos, após esse episódio, após a morte de Nadab e Abiú, o Senhor vai falar para Moisés para que quando o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos, ele não se embriagasse, ele não bebia vinho. Então, com esses dois exemplos, irmãos, qual é a finalidade da nossa sabedoria? A finalidade da sabedoria é estar sempre buscando andar nos caminhos corretos e os bons atos. Nós não devemos estudar a palavra de Deus e ao mesmo tempo desobedecer a ordenança de nosso pastor, desobedecer às ordenanças de nossos pais, desobedecer às ordenanças dos anciões. Devemos sempre pedir conselhos aos pastores e aos anciões e reconhecer com humildade que é necessário submeter-se ao nosso pastor. Então, que fique de alerta, irmãos. Olha que interessante. Em nossos dia a dia, devemos sempre consultar a sabedoria da palavra de Deus antes de tomar todas as decisões de nossa vida. E quando nós estivermos com um problema sem solução, consulte ao pastor de sua igreja, consulte ao ancião de sua igreja, porque eles te esclarecerão. Que Deus possa te abençoar nessa noite de terça-feira. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.